Olá, amigo estudante da Palavra de Deus, graça e paz. Que você tenha um feliz despertar com Deus e que neste momento o Santo Espírito do Senhor possa nos abençoar grandemente no estudo da Palavra de Deus. Hoje o nosso estudo será no capítulo 5 de 2 Reis, com o tema Lições da Cura de Naamã. Um capítulo muito importante, muito interessante, onde apresenta este general sírio, ele passando por uma experiência, de enfermidade, lepra, a pior doença daquela época, e tendo a experiência de conhecer a Deus, o verdadeiro Deus, através do profeta Eliseu. Nossa vida é cercada de oportunidades incríveis todos os dias e cabe a cada um de nós aproveitá-las. Mas existe um detalhe muito importante nesta verdade. Como existe duas forças no mundo espiritual, a do bem, que provém de Deus, e a do mal, que provém do inimigo. Precisamos ficar atentos a que tipo de oportunidades estão diante de nós e qual devemos aproveitar. Aquelas que vêm de Deus e que estão em conformidade com Sua palavra, são as que devemos aproveitar e seguir em frente. E devemos tomar cuidado, muito cuidado com as ciladas de Satanás, que quer nos desviar do propósito de Deus e destruir nossas vidas. No estudo de hoje, vamos conhecer as lições do capítulo 5 de 2 Reis para nós e como aplicá-las em nossa vida. O estudo de 2 Reis, capítulo 5, revela a história de Naamã, um comandante sírio leproso que foi curado ao mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, por ordem do profeta Eliseu. O texto ensina lições sobre fé, humildade, a soberania de Deus e como até a mais humilde pessoa pode ser um canal para o milagre. As lições incluem a importância da obediência à palavra de Deus, a superação do orgulho e a capacidade de Deus em usar qualquer pessoa para realizar seus propósitos, como no caso deste capítulo, uma jovenzinha, uma menina serva, escrava de Naamã, mas que tinha grande fé no Deus de Israel. Vamos ver a diferença entre cura física e cura espiritual. Essa história nos ensina que, independentemente de nossa posição ou status, todos nós necessitamos da graça e do poder de Deus para alcançar a cura e a redenção. Vamos aos detalhes. Este é apenas o início, é a introdução. Vamos então mergulhar nos ensinamentos que o capítulo 5 apresenta para nós. Aproveite e deixe o seu like, o seu joinha como apoio, se você tem acompanhado e tem apreciado este canal. Inscreva-se se ainda não é inscrito e compartilhe. A história de Naamã nos desafia a reconhecer em nossos atos que a salvação de Deus é para todos e que Ele não faz acepção de pessoas. Temos agradecido ao Senhor pelos inumeráveis benefícios com que Ele nos tem agraciado, ou somos daqueles que só sabemos pedir? São reflexões a nós neste capítulo. Vamos aos comentários. Versículo 1, o Senhor dera vitória à Síria. Provável referência a uma vitória dos sírios contra os assírios. Eram duas nações diferentes. Nas sequelas da Batalha de Carcar, por volta de 853 a.C. Então,
Verso 2 nos diz que levaram cativa uma menina. A guerra é cruel. A menina raptada, então, estava em terreno inimigo, aparentemente abandonada por Deus. Só que não. Para ela, a vida parecia ter pouco de bom. E ela poderia ter se tornado amargurada, melancólica, depressiva, caso permitisse que sua infelicidade fosse o centro de seus pensamentos sobre si mesma e sobre sua situação infeliz. Contudo, mesmo em terra estranha, agora vivendo como uma pequena escrava, Deus tinha uma tarefa para essa jovenzinha cumprir. Então, o verso 3 diz-nos que ela agora testemunha do Deus de Israel, a sua senhora, a esposa de Naamã, dizendo que se o seu senhor fosse até Israel e procurasse o profeta Eliseu, ele o restauraria. A lepra, todos sabemos, era considerada uma doença incurável. No entanto, a serva hebreia aprendera de seus pais que não há nada impossível para Deus. Os pais tinham cumprido a sua responsabilidade, e o resultado foi esse: maravilhoso testemunho pelo nome do Deus de Israel, numa terra que Deus não era conhecido. Numa terra pagã, Naamã ficou sabendo de um poder sobre-humano, porque um pai e uma mãe fiéis em Israel haviam levado sua filha a amar o Senhor e a nele confiar. Que exemplo para nós, não é mesmo? O verso 5 descreve a quantidade de tesouros, de presentes que Naamã levou. 10 talentos de prata, cerca de 340 quilos, o mesmo que 30.000 ciclos, uma quantia 5 vezes superior ao preço que Onre pagou pelo monte de Samaria. E levou 6.000 ciclos de ouro, cerca de 68 quilos. Já pensou? Bastante coisa, hein? O verso 7 diz que rasgou as suas vestes. Quando o general chega até o rei de Israel e se apresenta, este, então, ficou horrorizado e desesperado quando ficou sabendo. Verso 8, o profeta Eliseu diz: por que você rasgaste as suas vestes? O que Jorão encarou como catástrofe, Eliseu considerou como uma oportunidade. Que interessante situação, não é mesmo? O verso 11 agora destaca que Naamã, depois de receber a instrução de Eliseu, que deveria se mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, ele ficou indignado. Aqui o orgulho deste general sírio, ele realmente ficou em destaque, né? O orgulhoso Naamã pensava que para um grande homem como ele, forçosamente haveria especiais atenções e uma cura milagrosa e mesmo dramática. Atitude essa que não se enquadra nos ensinamentos bíblicos. A mensagem da Bíblia é de igualdade entre os homens, na presença de Deus, e, perante Ele, todos haverão de se apresentar com humildade, aceitando a obra de Jesus Cristo, pela qual nos concede a salvação e as bênçãos eternas. Então, no verso 3, meu pai é um modo polido de se dirigir a um oficial superior. Os servos
os soldados que eram submissos ao grande general Naamã indagaram: meu pai, meu senhor, por que você não experimenta fazer o que o profeta ordenou? Então, no verso 15, nós vemos que Naamã, depois de seguir o que Eliseu havia ordenado, foi curado e disse: não há Deus senão em Israel. Naamã ficou convencido que há somente um Deus verdadeiro. Sua confissão monoteísta é uma repreensão ao povo idólatra em Israel. Já pensou? No próprio reinado de Israel haviam os israelitas que adoravam outros ídolos. E agora vem um idólatra que se converteu ao verdadeiro Deus e dá esta repreensão na sua fé. Mediante a sua fé, né? Então aqui nós vemos, no verso 17, os povos do Antigo Oriente acreditavam que os deuses estavam ligados à terra onde eram adorados. Pensava-se comumente que uma deidade pudesse ser adorada somente no solo da nação a qual estivesse vinculada. Então Naamã não tinha ainda entendido inteiramente o conceito de que o Deus de Israel não estava ligado à terra de uma forma especial, mas ele é um Deus do universo. Naamã precisava conhecer melhor, mais a fundo, o Deus único e verdadeiro. Então o verso 18, Naamã, agora ele diz: olha, nisto perdoe. Naamã ainda não era possuidor daquela fé heróica que vence qualquer obstáculo. Então ele disse que quando estivesse com seu rei, diante do Deus Rimon, né, que Deus o perdoasse, porque ali ele estaria se prostrando. O verso 19 destaca: vai em paz. A palavra hebraica shalom significa não somente paz, mas também segurança, prosperidade, saúde. E o verso 22, a iniquidade da mentira de Geazi ficou ainda mais grave por ter obscurecido o caráter misericordioso da obra do Senhor na cura de Naamã, e por ter diminuído a distinção entre a função de Eliseu como verdadeiro profeta e as ações egoístas dos falsos profetas e dos adivinhos pagãos, que provavelmente recebiam pelos seus trabalhos. Então Geazi, o que servia a Eliseu, ele sentiu agora a cobiça pelos presentes valiosos de Naamã e mentiu. E isso custou-lhe muito caro, pois a lepra de Naamã passou para ele. Fechando aqui o verso 26, vestes, olivais, vinhas, ovelhas e bois. Já sabia Eliseu até mesmo que Geazi estava pensando em comprar com os 2 talentos de prata que ele havia pego de Naamã. Esses são os comentários. Agora nós vamos para o importante texto do livro Profetas e Reis, que traz-nos mais detalhes. Ben-Hadad era o rei da Síria. Havia derrotado os exércitos de Israel na batalha em que resultou a morte de Acabe. Desde esse tempo, os sírios tinham mantido contra Israel uma constante guerrilha, e numa das suas incursões, levaram prisioneira uma menina que na terra do seu cativeiro ficou ao serviço da mulher de Naamã, uma escrava distante do lar. Esta pequena jovem era, não obstante, uma das testemunhas de Deus, cumprindo inconscientemente o propósito pelo qual Deus havia escolhido Israel como seu povo. Página 244 do livro Profetas e Reis. Enquanto servia
naquele lar pagão, suas simpatias foram despertadas em favor do seu amo. E lembrando os maravilhosos milagres de cura operados por Eliseu, ela falou à sua senhora: Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria. Ele o restauraria de sua lepra. Ela sabia que o poder do céu estava com Eliseu e cria que por este poder Naamã seria curado. A conduta da menina cativa, a maneira como se comportou neste lar pagão, é um forte testemunho do poder dos primeiros ensinamentos do lar. Não há mais alto encargo do que o confiado aos pais e mães no cuidado e educação de seus filhos. Os pais têm que tratar com os próprios fundamentos de hábito e caráter. Por seu exemplo e ensino, é o futuro de seus filhos em grande medida decidido. Os pais da menina hebreia, ao ensinar-lhe a respeito de Deus, não sabiam o destino que lhe tocaria. Mas foram fiéis em seu dever, e no lar do capitão exército sírio, sua filha testemunhou do Deus a quem tinha aprendido a honrar. Naamã ouvira a respeito das palavras que a menina dissera à sua senhora, e obtendo permissão do rei, saiu em busca da cura, tomando consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de vestidos. Levou também uma carta do rei da Síria ao rei de Israel, na qual estava escrita a mensagem: Eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. Notícias deste acontecimento chegaram até Eliseu, e ele mandou uma mensagem ao rei, dizendo: Por que rasgaste os teus vestidos? Deixa-o vir a mim, e saberás que há profeta em Israel. O orgulhoso espírito de Naamã rebelou-se contra o seguir o caminho indicado por Eliseu. Os rios, mencionados pelo capitão sírio, eram embelezados por circundantes bosques, e muitos acorriam às margens destas deleitáveis correntes para adorar os seus ídolos. A Naamã não custaria grande humilhação de alma descer a uma destas águas, lá em seu país, né? Mas era unicamente seguindo as específicas indicações do profeta que ele poderia alcançar a cura. Somente voluntária obediência traria o resultado desejado. Agora vamos ver a fé vencendo o orgulho. Os servos de Naamã insistiram com ele para que pusesse em prática as indicações de Eliseu. Se o profeta te dissesse alguma coisa difícil, porventura não o farias? Apelaram eles. Quanto mais, dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. A fé de Naamã estava sendo provada, enquanto o orgulho lutava por predomínio. Mas a fé triunfou, e o arrogante sírio submeteu o orgulhoso coração. Curvou-se em submissão à vontade revelada de Jeová. 7 vezes ele mergulhou no Jordão, conforme a palavra do homem de Deus. E sua fé foi honrada, sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Profundamente grato, voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, com o reconhecimento: Eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Conforme o costume da época, Naamã pedia agora a Eliseu que aceitasse um custoso presente. Mas o profeta recusou. Não devia ele receber pagamento pela bênção que graciosamente Deus havia outorgado? Vive o Senhor, disse, em cuja presença estou, que a não tomarei. O sírio insistiu com ele, mas ele recusou.
Então, Gease, servo de Eliseu, tivera a oportunidade durante anos para desenvolver o espírito de abnegação que caracterizava a vida de labores de seu mestre. Fora seu privilégio tornar-se um nobre porta-bandeira no exército do Senhor. Os melhores dons do céu por muito tempo haviam estado ao seu alcance. Contudo, voltando-lhes as costas, ao contrário, cobiçara o brilho falso das riquezas mundanas. E agora os ocultos anseios do seu espírito avarento levaram-no a render-se a uma dominante tentação. Solenes são as lições ensinadas por esta experiência de uma pessoa a quem tinham sido dados altos e santos privilégios. A conduta de Gease fora de molde a colocar uma pedra de tropeço no caminho de Naamã, sobre cuja mente, havia incidido maravilhosa luz, e que estava favoravelmente disposto para a adoração do Deus vivo. Para o engano praticado por Gease, não podia haver qualquer desculpa. Até o dia de sua morte, ele permaneceu leproso, amaldiçoado por Deus e evitado por seus semelhantes. Que triste fim foi o de Gease. A palavra de Deus diz em Provérbios 19, verso 5, a falsa testemunha não ficará inocente, e o que profere mentiras não escapará. Séculos depois de haver Naamã retornado à sua pátria, curado no corpo e no espírito, sua maravilhosa fé foi referida e louvada pelo Salvador como uma lição objetiva para todo aquele que professa servir a Deus. Jesus disse está em Lucas 4, 27, muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu. O Salvador declarou, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Olha que Naamã foi lembrado pelo próprio Senhor Jesus. Deus passou por alto a muitos leprosos em Israel porque sua incredulidade lhes fechou a porta do benefício. Olha que terrível a incredulidade. Um nobre pagão que havia sido fiel às suas convicções do direito e que sentira necessidade de auxílio, foi à vista de Deus mais digno de sua bênção do que os afligidos em Israel, que haviam subestimado e menosprezado os privilégios que lhes haviam sido dados por Deus. Deus opera em benefício dos que apreciam seus favores e respondem à luz que lhes é dada do céu. Há hoje em cada terra os que são honestos de coração, e sobre esses a luz do céu está brilhando. Se eles continuarem fiéis em seguir o que entendem ser o dever, ser-lhes-á dada luz adicional, até que, como Naamã, no passado, sejam constrangidos a reconhecer que, em toda a terra, não há Deus, senão o Deus vivo, o Deus Criador. Fecha o texto na página 253. Do livro Profetas e Reis. Que história maravilhosa, que exemplo de fé é este de Naamã. Agora vamos às lições a serem aplicadas em nossas vidas hoje. Uma vida que busca a Deus experimenta uma revolução extraordinária. Quem desce do pedestal do orgulho consegue encontrar o caminho da salvação? Analise comigo. No relato em apreço, é possível perceber alguns pontos importantes. Primeiro, Deus permite certas coisas para prover
libertação de pagãos. O Deus amoroso permitiu uma humilde menina israelita ser levada cativa para a casa de Naamã, o oficial do exército sírio, que estava acometido de uma doença incurável, conforme narram os versículos 1 a 10. Segundo ponto, Deus lida com o orgulho e a arrogância de grandes personagens para levá-los à conversão. Naamã precisou lutar contra orgulho e preconceito, a fim de que a humildade e a fé pudessem vencer em sua vida. Todo pecador deve passar por tal experiência também, conforme os versos 11 a 14. E agora o terceiro ponto: Deus alcança inalcançáveis, pagãos improváveis, pois Ele é o Deus dos impossíveis. Naamã rendeu-se a Deus, testemunhou do que Deus lhe fizera, almejou ofertar a obra divina, abandonou seus antigos deuses, tornou-se sinceramente fiel, voltou para casa restaurado, física e espiritualmente, com o coração cheio de paz. Isso acontece a toda pessoa que realmente experimenta a conversão a Deus. Quarto ponto: Deus revela as consequências de regredir espiritualmente. Geazi, servo de Eliseu, tomado de ambição, mentiu 2 vezes. Uma vez a Naamã e outra ao seu mestre, o profeta Eliseu. Consequentemente, foi acometido da lepra da qual Naamã fora liberto. De consequências como estas, sofrem aqueles que desprezam os princípios da palavra de Deus. Na Bíblia, o adjetivo homem de Deus aparece 52 vezes, das quais 22 estão relacionadas a Eliseu. Mesmo ao lado de um homem de Deus, do nível desse profeta, Geazi deixou-se influenciar por características que pervertem um servo de Deus. Não que Eliseu fosse péssimo mestre, é o aprendiz que precisava ser um bom aluno. A lepra ilustra a doença do pecado. Banhar-se nas águas ilustra a entrega através do batismo. A mensagem do profeta ilustra o evangelho. A cura do pagão ilustra a restauração operada pela renúncia das falsas crenças, a fim de assimilar a teologia verdadeira. Todavia, destaque precisa ser dado à menina escrava e aos servos sírios. Eles fizeram a diferença na conversão de Naamã. Isso mostra que pessoas simples podem fazer a diferença na vida de pessoas importantes da alta sociedade. Que lições maravilhosas, que lições interessantes. Agora vamos à reflexão final. A jornada de Naamã, desde sua condição de leproso até a sua cura milagrosa, ilustra-nos a importância de deixar de lado o orgulho e a necessidade de nos submeter à vontade de Deus. A disposição de Naamã em seguir as instruções simples de Eliseu, apesar de suas expectativas iniciais, é um poderoso testemunho da verdadeira fé. A transformação espiritual de Naamã, que se volta para a adoração ao Deus de Israel após a sua cura, enfatiza-nos que a fé não é apenas sobre receber bênçãos, mas também sobre reconhecer a soberania de Deus em nossas vidas. A história nos ensina que, mesmo em situações desafiadoras, Deus está disposto a operar milagres quando temos a humildade de buscar sua justiça e seguir as suas orientações. Em resumo, as lições aprendidas com a cura de Naamã nos desafiam a refletir sobre nossa própria fé e a importância da humildade em nossa caminhada espiritual. E fechando a nossa reflexão, conclusão: a história de Naamã nos inspira a agir com fé e a reconhecer que em nossa fragilidade
podemos encontrar força e restauração na presença de Deus. Que possamos aprender a confiar em Deus, a obedecer a sua palavra e a buscar a verdadeira adoração em todas as circunstâncias. Vigiemos e oremos. Amém? Capítulo 5 de 2 Reis traz-nos lições maravilhosas. E olha o pensamento para o nosso dia de hoje. O Senhor tem 1000 soluções simples para nossos problemas. Nós é que muitas vezes complicamos as coisas. Como Naamã fez a princípio, ele estava com a solução garantida, mas estava complicando a situação, né? Que Deus nos ajude para que possamos assimilar estas lições e colocá-las em prática em nosso dia a dia, com a ajuda de nosso Deus. Amém? Então vamos orar? Nosso amado Deus e querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pelo despertar de um novo dia. Obrigado, Senhor, pelos maravilhosos ensinamentos que o Senhor nos traz em sua palavra. Te agradecemos por mais este momento de estudo e comunhão e te pedimos o seu favor, a sua proteção e companhia. Fica conosco, Senhor, nos guarde do mal e perigo. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Ficamos por aqui. Mais um passo que demos em nossa jornada bíblica. E amanhã, se Deus nos permitir, vamos dar outro passo. Amanhã vamos para o capítulo 6. Um grande abraço. Tenham todos um ótimo dia em nome de Jesus. Tchau, tchau.